Para começar, saúde mental e atenção psicossocial, Paulo Amarante. Para começar, acho bem válido aqui ler a epílogo que tem antes do início do livro. É uma citação de Ronald Lang. Há cientistas que adoram repetir que não são filósofos, teólogos, ontólogos, metafísicos, filósofos, morais ou mesmo simples psicólogos. Se isso for um testemunho de suas modéstias, é conveniente e apropriado. Mas, comumente, trata-se de um descarte superficial de tudo que eles não conseguem ver pelos seus métodos de ver. É irônico que esses cientistas sejam incapazes de ver o método com que vêm com seu método de ver. Um pouco enrolado aqui, né? Eu gosto muito dessa citação aqui, porque diz exatamente de uma certa postura científica de alguns cientistas que tendem a ter uma visão mais curta a respeito do humano e quando se trata de questões psíquicas, sociais, psiquiátricas, dores da alma, simbolismos, sentimentos, experiências, fica muito complexo dizer que a ciência pode dar conta de tudo. Né? Eu acho que nesse momento aqui, nesse pré-início de livro, ele vem meio que chamar atenção para isso, né? De certa postura que tende a talvez não legitimar certas ideias, certas modificações de pensamento que são feitas sobre o humano com áreas de conhecimento que talvez não se adequem tanto naquela linha racionalista, positivista de verificação de método. Como que a gente vai mensurar a angústia? Como a gente vai trazer dados qualitativos sobre a angústia? É uma pergunta que me vem assim, né? Especialmente pelo fato de, além do campo da saúde mental, eu me interessar e estudar também pela psicanálise e usá-la como linha de pensamento, como método de prática no meu trabalho. E tem essa questão de que a gente lida muitas vezes com frações humanas que não se encaixam em nenhum método científico. Não querendo também dizer que a partir disso se pode pensar o humano de qualquer jeito e se pode criar coisa de qualquer jeito, né? Aqui na apresentação ele começa mais ou menos assim, né? O Paulo Amarante. Quando me formei em medicina e escolhi a psiquiatria como especialidade, não existiam muitas perspectivas de um trabalho que se pudesse considerar como sendo de saúde. O destino quase certo de um psiquiatra recém-formado era trabalhar nos manicômios públicos, decrépitos e imundos, ou em manicômios privados, decrépitos e imundos, onde, para piorar, éramos explorados pela indústria da loucura, como dizia o saudoso e querido amigo e professor Carlos Gentili de Mello. Que vocês veem, né, que há uma certa crítica e uma certa constatação de como era limitado pensar o campo da saúde mental para um psiquiatra na época em que ele se forma, que provavelmente lá pelos anos 60, 70, né? A opção que muitos adotavam era fazer vista grossa para essa situação e montar um consultório de psicanálise. Opção que tinha um futuro bastante promissor e valorizado socialmente. Isso porque naquela época, mesmo no consultório particular, a prática da psiquiatria era considerada como uma prática menor. O objetivo da maioria era ser psicanalista, fazer análise, e nesta linha o top era se tornar um psicanalista didata. Como disse um outro amigo, Antônio Lancelet, eram tempos em que ser antimanicomial não estava na moda. É curioso isso aqui, essa questão de que há um certo tempo atrás, algumas décadas, muitos psiquiatras, como opção de ter algum tipo de prestígio e até retorno de demanda na sua prática,
recorriam à psicanálise, se tornarem psicanalistas. Algo que era valorizado socialmente, porém, até um certo tempo, a psicanálise era ainda muito fechada num circuito elitizado, né? Análises caras, né? Aquela impressão, talvez daí um pouco, de que terapia é coisa de rico, né? Então assim, ou o psiquiatra ele ia para um manicômio, como ele diz aqui, decrépitos imundo, manicômio público, ou privado, que também era decrépitos e imundos, né? Esses manicômios privados, tanto público ou privado, era a mesma linha. Ou se tornar um psicanalista, né? O que é curioso, porque hoje aí tem algumas questões envolvendo um pouco até do que eu li aqui de ciência, o que pode ser levado em conta, críticas à psicanálise, tentando colocá-la no lugar de pseudociência, daí se é que a psicanálise se quer ser ciência, né? Será que a psicanálise quer ser ciência? Dentro desse tipo de ideia aqui reduzida, né? Enfim, são outras questões aí. Bom, daí continuando aqui a experiência do Paulo, né? Paulo Amarante. Foi num daqueles manicômios que, com mais 2 colegas médicos, decidimos dizer não à violência da psiquiatria, denunciando à sociedade a realidade cruel e perversa das instituições psiquiátricas. Mas, como eram tempos de ditadura, fomos imediatamente demitidos e conosco todos aqueles que ousaram nos apoiar. Mas eram também tempos de abertura democrática, e outros gritos ocorriam aqui e acolá. Um desses gritos originou a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, a SEBS, onde nos ancoramos até hoje e passamos a lutar mais coletivamente. Nesse contexto ficou marcado o início do processo da reforma psiquiátrica brasileira, que vem transformando desde então a relação entre a sociedade e a loucura, questionando não só as instituições e práticas psiquiátricas vigentes, mas também os conceitos e saberes que dão fundamentos e legitimidade a tais práticas. Olha só que interessante. A partir de alguns médicos psiquiátricos ainda lá na ditadura, onde a prática dos manicômios, apesar de vir sofrendo críticas e reformas durante a história até então, ainda era muito precário, né? Era uma situação mesmo de isolamento social de pessoas indesejáveis que eram enfiadas nesses lugares e não recebiam nenhum tipo de tratamento. E com tratamentos bastante questionáveis, que envolvia tortura, envolvia uma hipermedicalização, né, levando até estados de, de, de um vazio crônico, de um estado catatônico crônico, né, onde a pessoa perdia sua humanidade dentro dessas instituições e a vida, né? Então, assim, muitos faziam uma crítica a esse modelo de tratamento, entre aspas, né? Mas acabavam presos, ou demitidos, ou perseguidos, né? Enfim, né? É uma coisa que está aí já há algum tempo, muita gente trabalhando sobre, né? Dentro disso. Este livro tem como escopo instigar o leitor a refletir sobre todo esse percurso, que vai das bases da psiquiatria e do manicômio aos projetos atuais de construção de um novo lugar social para as pessoas em sofrimento mental. Essa ideia de um novo lugar social é muito importante porque daí nós estamos dizendo de um aspecto mais social e político da ideia de loucura, como a sociedade entende esse louco, como a gente convive com esse louco e que lugar é possível para ele, que não uma instituição onde ele vai ter a sua liberdade privada, invadida, negligenciada, violentada, né? Daí isso me faz lembrar muito aquela frase do senso comum que a gente ouve sempre, ouvia mais talvez nem questionasse, não pensasse criticamente a respeito, de que lugar de louco é no hospício, né? Essa frase é bastante problemática porque direciona aquele diferente, entre aspas, que louco a gente pode abrir várias abas aí, pensar o que é, que a gente está chamando de louco, e localizar e mandar esse louco para um lugar fechado. O lugar dele não é na sociedade, o lugar dele não é com nós, os normais, o lugar dele é lá dentro,
onde a gente vai estar seguro da existência dele, não vamos precisar olhar para ele. E talvez assim também não olhar para nossa própria miséria, talvez assim não olhar para nossas questões sociais maiores e diferenciar, né? Discriminar, segmentar. Então, lugar de louco, será que é no hospício mesmo? Eu diria que o lugar de louco é na rua, no trabalho, nas famílias, né? E esse livro vai tratar muito disso, né? Localizar um novo lugar social para as pessoas que sofrem sofrimento mental, né? Como se dá isso hoje, como que chegamos até aqui, né? Como passamos talvez não, como passamos da lógica de manicômio, de trancafiar, para a lógica do louco no convívio social, a partir de serviços onde não se é necessário o isolamento dessa pessoa da sociedade. A gente está falando aí de CAPs, de outros dispositivos de saúde mental, da rede do SUS. E pensar isso é pensar como entendemos a nossa saúde, a nossa existência como humanos, nossos limites, né? O que a loucura do outro, o que a loucura do outro causa em mim, o que a minha loucura causa no outro. Então, vejam, é um aspecto que a gente fala sobre saúde mental, não é só sobre o que fazer com o louco, trancá-lo ou não. Eu acho que a gente puxa a nossa responsabilidade também enquanto pessoas que vivem no mundo, na cidade. Quem é que não conhece alguém que talvez tenha esse estigma do louco, né? E como a gente vê isso? O que a gente faz com isso? A gente não quer ver, a gente quer tapar nossos olhos, isolá-los num lugar onde ele não nos incomode. A que custo, né? A custo de violência, tortura, né? Então, vejam, é um assunto que deveria dizer respeito a todos, de alguma forma, né? Porque a gente está falando de sofrimento causado por um mesmo mundo onde todos nós dividimos espaços, ideias, entramos em conflito, confronto, guerra, nos encontramos para nos odiar, para nos amar, para nos abraçar, nos encontramos para nos desencontrar, nos desencontramos para nos encontrar. Então, é muito precioso que a gente pense num lugar social para o louco. Quem é o louco? Somos nós somos loucos, a sociedade é louca. Que lugar a gente pode reservar, salvaguardar para essas pessoas que talvez, por algum motivo, por vários motivos, sejam colocadas nesse lugar de louco, de louca, de insano. Quem é o insano, né? Quem é o louco?